Evandro. Paz e graça, irmãos. Amém? Vocês estão bem? Como diz a Naninha, a gente fica meio assim de manhã, ou é impressão minha? Escola bíblica também é dia de culto, irmão. E é uma bênção poder repartir do Senhor. E enquanto o pastor Fabiano estava compartilhando sobre ser um ano de bênção, 2026, e eu queria te contar um segredo. Eu descobri o segredo da prosperidade. E está na Bíblia. E pior que está na Bíblia. E está tão fácil de entender, e às vezes a gente passa batido e não percebe. E aí, durante as ministrações que foram se desenvolvendo ao longo da Escola Bíblica Dominical, para cada tempo que nós tivemos naquela sala ali, foram tempos agradáveis de conhecimento, de repartir, de compartilhar, de dividir e de expressar graça de Deus. E não é sobre isso que eu queria falar agora de manhã, mas eu queria muito abrir um parênteses antes da gente dar sequência nesse texto que a gente vai compartilhar hoje. A gente vai falar sobre governo, sobre autoridade, a gente vai falar sobre entendimento e boa administração. Já é sabido de que quem é bom administrador vai mais longe. Quem administra mal, os recursos que tem, as oportunidades que tem, acaba ficando para trás. Eu aprendi ao longo dos anos que normalmente quem vai mais longe não era o mais inteligente, era o mais persistente. E a persistência é uma bênção de Deus para nós. E eu queria fazer algumas perguntas para vocês hoje. Mas antes disso, deixa eu compartilhar um texto que enquanto nós estávamos ofertando, Deus me direcionou essa palavra. Gênesis 26 diz o seguinte, ó. Gênesis 26, versículo 2. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indiquei. Fique nesta terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei, porque você e aos seus descendentes darei todas essas terras e a confirmarei por juramento que fiz a Abraão, seu pai. Lugar de dificuldade. Quem é que nunca, no momento de dificuldade, decidiu fazer o que tinha que fazer? Tem que fazer, a gente vai lá e faz. Mas o texto diz que Deus visitou e ele disse: não saia e não desça a terra, fique no lugar. E ele ficou. E a Bíblia diz que enquanto ele ficava, ele permaneceu semeando, mesmo no ambiente de dificuldade. O texto está dizendo que, lá no versículo posterior, ele diz: assim Isaque ficou em Gerar, versículo 6. E no versículo 12 diz: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1. A gente só precisa continuar semeando, debaixo de obediência. Mesmo no deserto, Deus nos vai fazer prosperar em todas as coisas. Amém? Vamos ao nosso estudo de hoje? Bom, pode colocar, Davizão, por favor. Durante o período de escola bíblica, alguns dos temas que foram estudados, principalmente sobre defesa da fé, sobre heresias, sobre Jesus ser Deus. Ficou pequeno. Pode deixar o som baixinho, pode desligar o som por enquanto. Pode desligar o som. Bom, prometo que na próxima eu aumento o tamanho da letra, tá? Alguns dos temas que nós estudamos, pode tirar o som, filho, por favor. Alguns dos temas que nós estudamos, heresias, o que isso ameaça a igreja? Jesus é Deus. Jesus é Deus ou não? 100% homem, 100% Deus. O Filho é igual ao Pai. Jesus viveu experiências humanas. O pecado corrompeu a natureza humana. A igreja tem uma natureza organizacional e a igreja precisa ser organizada. A salvação não é uma obra humana. E para entrar no texto que nós vamos pensar sobre hoje, eu queria te fazer uma pergunta muito simples que normalmente a gente aprende isso na escola bíblica, bem no comecinho
dos nossos temas. Ok. Bem no comecinho dos nossos temas. Jesus morreu na cruz para nos... Todo mundo junto. Hoje é escola bíblica, tá, irmão? Não é pregação. Jesus morreu para nos... Que mais? Então, se Jesus morreu na cruz para me salvar, então, estou salvo. Sim ou não? Sim ou não? Se Ele morreu por mim, estou salvo ou não? Tem que, se com sua boca, confessar que Jesus Cristo é, e no seu coração, que Ele ressuscitou dentre os mortos, então não é só a morte que me salva. Eu preciso crer. Eu preciso me submeter a essa autoridade. Bom, se isso é uma verdade, tem um texto de Romanos 14, 9, diz que assim, foi precisamente, ou exatamente, por isso que Ele morreu e voltou a viver, para ser Senhor. O texto diz, foi precisamente, ou exatamente, Romanos 14, 9, foi precisamente, ou exatamente, por isso que Ele morreu e voltou a viver, para ser o meu, então, Ele é o meu governador. Você sabe uma característica, desde quando eu vim para a Igreja Vida, que é muito clara aqui, é uma boa administração. Feche os olhos espirituais e vamos olhar humanamente e perceber que uma casa bem administrada, ela vai bem. Uma empresa bem administrada, ela vai bem. Uma igreja bem administrada, ela vai bem. Uma família bem conduzida, vai bem. Então, se a gente pensar na perspectiva de que uma boa administração faz com que a gente avance mais, eu queria que você me citasse pelo menos uns 2 ou 3 personagens bíblicos que eram muito bons em administração. Quem mais falou José? Irmãos, assim eu não consigo nem esconder as coisas, irmão. Assim eu já falo de primeira. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre quem foi José. Então, vocês vão me ajudar a entender quem foi José. José foi filho de quem? Ele era o 11º. Quantos irmãos ele tinha? Vamos voltar um pouco mais. Quem era pai de José? Quem era pai de Jacó? Quem era pai de Isaac? Agora eu vou pegar. Quem era pai de Abraão? Quem falou Terá? Ganhou um bis. Depois você vai lá e na farmácia aqui pertinho tem uma caixinha, compra lá. Terá. Bom, nós, todas as vezes que lemos a Bíblia, oramos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você já se perguntou por que você ora assim? O Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de... A gente ora ou não ora? Ou quantas vezes a gente faz as coisas sem saber o que está fazendo? Por que Ele é o Deus de Abraão? Um Deus de aliança. Um Deus de aliança. Em Abraão ele faz o quê? Ele faz uma... E em Isaac, ele cumpre a promessa. Abraão, Isaac e em Jacó. Irmão, em Jacó ele mantém a promessa. Porque Deus não nos dá nada que a gente não possa manter. Deus não libera coisas para nós que a gente não tem a capacidade administrativa de tocar. Porque seria incoerente a gente receber de Deus alguma coisa que seja grande e que a gente possa produzir com isso, para o reino dEle, para a glória dEle, e a gente não ter a capacidade de administrar tudo isso. Bom, pensando nessa perspectiva, esse homem chamado José, ele foi vendido pelos irmãos. Quando ele é vendido pelos irmãos, as coisas não acontecem assim da noite para o dia, irmão. A gente não começa a ter problema dentro de casa de uma hora para outra. As coisas vão acontecendo. As coisas vão minando dentro de casa. E o problema é que esse homem, ele era um pouco diferente do normal. E ele começa a dizer que tem sonhos, ele começa a dizer que percebeu visões, e quem está próximo a ele não concorda com nada disso. E às vezes a gente quer tanto compartilhar daquilo que a gente entende como visão, ou talvez na nossa imaturidade, a gente não tem capacidade de discernir o que está acontecendo, e aí a gente sai compartilhando com todo mundo.
Só que nem todo mundo está apto, ou nem todo mundo está disposto ou disponível, com o coração caminhando junto com o teu, para entender o que Deus está fazendo. Então, quando ele começa a dizer para os irmãos que ele tem visão de feixe se curvando diante dele, ele fala assim, então quer dizer que os nossos irmãos aqui vão se curvar diante de você. Ele falou assim, não sei direito, eu não sei bem se é isso aí, mas ele tem outra visão, e na outra visão diz que o sol e a lua se curvavam diante dele. Como é que você absorve isso, irmão? Quem aqui tem 16, 17 anos de idade aqui? Tem alguém aqui, não? Qual que é a sua idade, bonitão? Já tem 18, já vi que você está... Deixa eu pegar um que fica sofrendo quando eu chamo ele. Vem cá, filho. Correndo, vem correndo, igual um jogador de futebol. Olha isso, coisa linda. Meu Deus do céu. Imagine o seguinte, Davi está com 15 anos de idade, 1,90 m, olho azul, crente, e vai ser crente até o final. E a gente libera a palavra para que ele prospere em todas as coisas. E eu vou receber essa palavra e eu pego isso para mim. Tem coisas que Deus já nos deu, irmão, a gente só não pegou. Imagine que esse menino, bonito assim, barbudo, ele receba uma palavra dizendo assim, pai, eu sonhei que eu vou ser presidente do Brasil. Ele falou, filho, peraí, cara, tem outra coisa melhor. Mentira, irmão. Eu vou ser governador do Espírito Santo. Por que não? Aí eu falei, filho, tem certeza? O que você acha, quer ser ou não? Sei. Agora vamos imaginar que na condição do Davi, a gente tem um histórico familiar muito cheio de dificuldade, de limitações, de forma que quando ele fala alguma coisa como essa, isso em nós não gera clareza de entendimento. E aí nós, por falta de entendimento e sensibilidade, a gente começa a direcionar para outros lados. Ele um dia disse para mim assim, pai, eu posso ser jogador de futebol? Eu falei, pode. Agora quer ser jogador de futebol ou basquete? Basquete. Já mudou. E aí a gente incentiva. Só que muitas vezes a nossa visão em relação àquilo que Deus está fazendo sobre os nossos é limitada àquilo que a gente entende por conta do nosso histórico de vida. Meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô foi assim. Não tem por que esse menino virar governador do Espírito Santo. Como pode ser? Obrigado, filho. Vai correndo de novo, vai lá. Então, se não tem como ser, irmãos, nós temos a facilidade de sabotar sonhos e visões daquilo que Deus está fazendo em relação aos outros também. E se a gente não atentar, a gente serve de tropeço para quem caminha conosco. O texto diz que os irmãos o traíram, o colocaram em prisão e no meio de toda essa cadeia, os ismaelitas estavam passando, falou, já que dá para ganhar um dinheiro, vamos ganhar um dinheiro nesse menino, em vez de matar e levar a história para o pai, dizendo que um animal o mordeu, que o matou, vamos fazer um dinheiro que é melhor lucrar alguma coisa do que não lucrar nada. Então eles pegam esse menino, vendem para os ismaelitas, aí o decorrer da história, a gente vai entender que ele com 17 anos de idade, 16 para 17 anos de idade, é levado e se torna cativo num lugar que ele não conhece, num lugar que ele não tem relacionamento. Eu não sei se a língua era igual, eu não sei se as coisas funcionavam da mesma maneira, mas aquele lugar não é o ambiente dele. Aquele lugar não é o ambiente dele. Quando a gente lê a Bíblia na perspectiva de que a gente lê como um livro histórico e vai passando por ele, quase sempre a gente não para mastigar e entender o que a gente está lendo. A gente vai passando pelos textos, vai caminhando pelos textos como se a coisa já tivesse acontecido e não fosse nada demais. Mas esse menino está preso, levado cativo, e agora ele começa a trabalhar na casa de... Quem é? E esse homem, envolvido, todos os lugares que você presta atenção na história de José, ele sempre governa o ambiente que ele está, mesmo na dificuldade, na cadeia, na casa de Potifar e agora no palácio. Bom, se ele governa em todas essas coisas, quer dizer que ele é um bom administrador. E administrar bem aquilo que te vem às mãos não é só administrar aquilo que você tem em grande quantidade. Você pode administrar o ambiente que você está.
Tem gente que, deixa eu abrir um. Tem gente que leva de qualquer maneira a célula porque tem pouca gente. Tem gente que leva um estudo da escola bíblica dominical de qualquer maneira porque é pouca gente. Tem gente que vai conduzindo a ministração de qualquer maneira porque de repente não estava na perspectiva de que ele imaginou que pudesse ser. E aí a gente vai conduzindo. Mas a bem verdade é que Deus já nos deu coisas para administrar. E aí a gente vai produzindo, a gente vai caminhando. E onde esse homem entrava, ele se destacava. Primeiro, por integridade. Ele era um homem sério, íntegro em tudo que fazia. Tanto que, quando estava na casa de Potifar, tinha uma mulher que queria ficar com ele. Tinha ou não? E se nós prestarmos atenção, no tempo de hoje, a Sarisa ontem leu uma matéria para mim, de uma denominação em São Paulo, em que o pastor foi afastado porque tinha um caso com a nora. Quantos N casos a gente acompanha de problema de promiscuidade, de problema de pornografia, de enganos. Por quê? Ausência de integridade. Integridade. Só que esse homem era um homem sério. E ele permaneceu sendo sério em tudo que ele fazia. E ele se destacava no ambiente que ele estava. Não só na casa de Potifar, e ele tinha a chave de todas as coisas, tanto na cadeia como no governo. Só que, com o passar do tempo, os irmãos de José, esses mesmos que haviam vendido, enganado, o traído, agora passam necessidade. Agora, seja sincero, se você estivesse no lugar de José, na posição de poder escolher e acolher, normalmente o nosso coração é um coração tendencioso a um juízo segundo a nossa vontade. Alguém que destratou, alguém que enganou, alguém que corrompeu com o passar do tempo. Tem uma música que é conhecida, diz que quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai se arrepender quando me vê no palco. Que música é essa, irmão? É uma música de vingança. Sangue de Jesus tem poder. Agora você vai estar na plateia e vai me aplaudir. O que é isso? Isso é vingança, irmão. Só que nesse caso, esse homem decide se reconciliar. Bom, voltando um pouco na história de José, por que me encontrei com esse texto? Que um dia, passando pelo texto de Hebreus no capítulo 11, no capítulo 11 tem a história de vários personagens bíblicos, e muitos deles são destacados por aquilo que a fé produziu, muitos deles. Mas quando cheguei na história de José, o que mais me chamou a atenção foi o motivo pelo qual ele aparece no livro de Hebreus, no capítulo 11. Então, se você puder abrir a Bíblia aí, Hebreus no capítulo 11, versículo 22. Se você encontrou, levanta a mão que eu te trago o microfone e você lê. Hebreus 11, 22. Pode ler, irmão. Achou? Pela fé, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca de seus ossos. É isso. Tem mais alguma coisa diferente disso? Não? O que foi, qual é a menção que o texto faz em relação a José em Hebreus 11? Pela fé, ele faz menção à saída do Egito, e ele fala assim, vou dar ordem aos meus ossos. Que ordem foi essa? Irmão, presta atenção aqui, escuta aqui, para você entender. De tantas coisas que José fez, para aparecer no livro de Hebreus, no capítulo 11, ele simplesmente vai dar ordem aos ossos? E aí entenda uma coisa, nada na Bíblia é por acaso.
Nada do que está na Bíblia foi colocado por acaso. Tem vezes que eu volto na Bíblia e eu falo assim, gente, botaram isso aqui hoje de manhã, porque não tinha. Então, se a Bíblia diz que ele é citado por dar ordem aos próprios ossos, então tem algum sentido nisso. O que a gente precisa fazer? Cavar, entender e buscar no Senhor entendimento para saber por que esse homem decide dar ordem aos próprios ossos. Quem tem mais de 50 anos de idade aqui? Quem tem mais de 50 anos de idade, não cheguei não, mas estou chegando. Estou com 45. Chega um tempo da nossa vida que a gente já não tem pique mais para subir a ladeira, sim ou não? O que a gente quer fazer? Chega nos 50, a gente quer estabilizar, se estabelecer. É como se alguém dissesse assim, quem fez, fez até os 50, quem não fez, não faz mais não. Só que esse homem está vivendo num tempo que ele é governador do Egito. Esse homem prosperou em todas as coisas. Abaixo do maior do Egito, ele era o segundo. E todas as vezes que o maior precisava de conselho, pedia em José. Ou seja, quem mandava no Egito? José. Tem alguma dúvida disso? Só que esse homem prospera tanto no Egito, que agora ele está com filhos, netos e bisnetos. José está vivendo a terceira geração no Egito. Agora, se eu estou vivendo a terceira geração, irmão, estou estabelecido no Egito. Irmão, tudo que eu queria eu construí, alcancei. Cheguei aqui como escravo, estou abaixo do governo, sou governador do Egito. Para que eu vou inventar moda, irmão, de ficar saindo daqui para ir para outro lugar? Deus me fez prosperar nesse ambiente. Então, no nosso entendimento, quando eu ler esse texto friamente, eu vou perceber que, apesar de todas as coisas, o lugar do Egito foi o melhor lugar para José. Tanto que Deus usou esse menino para abençoar a própria família e salvar um povo da fome. É ou não? Agora, por que o bendito de Hebreus diz que esse homem faz menção dos próprios ossos na saída do Egito? O que tem nesse texto, irmão? Quando ele faz essa citação e faz menção aos próprios ossos, ele diz o seguinte, Gênesis 50, versículo 25, diz assim, está no texto aqui atrás. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. O lugar era bom ou não para José? Lugar excelente, irmão, para ele. Tinha tudo que ele queria, mas ele está dizendo assim, meu lugar não é aqui. Tem lugar que para nós parece ser bom, é agradável, é próspero, mas Deus está dizendo, não é seu lugar. Não foi aí que eu prometi que você ficasse. Não é para ficar aí. Só que José chama os filhos, os netos, põe em volta da mesa e fala assim, vocês vão fazer um juramento diante de Deus aqui. José tinha tanta convicção de que a presença de Deus visitaria o Egito. Ele diz assim, quando o Senhor visitar este lugar, não deixe os meus ossos aqui. E eles cumpriram. Só que a Bíblia diz que José morre com a idade de... Vamos ver quem lembra. Quantos anos tinha José? Chegou lá com quantos anos? Morreu com 110, faz conta aí. Quantos anos ele viveu lá? Não sei não, irmão. Estou falando porque eu também não sei. Eu estou de férias, né, como diz o menino. 93. Então ele passa 93 anos no Egito, ok? Desses 93 anos do Egito, ele faz o povo cumprir uma promessa. Quantos anos de José chegar no Egito até sair o Êxodo, quanto tempo tem? Quanto tempo? 400 anos. Só que o texto diz em Êxodo no capítulo de 13, versículo 19, quando Moisés chega no Egito e ele se aproxima e ele vai retirar o povo do Egito, o texto diz assim, Êxodo 13, 19, Moisés levou consigo também o quê? Para que vai levar osso, irmão? Para que está levando osso? E aí quando eu vejo esse texto, me inquieta. Eu falei, vai carregar osso para quê, gente? Morreu, acabou. Vou perguntar, morreu, acabou? Até onde vai uma promessa de Deus? Até onde? Vou perguntar,
Morreu, acabou? Não acabou. E o texto diz então: Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente vos visitará, e quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Agora a gente está vivendo o maior velório da história de Israel, ou do mundo, quem sabe. Quantas pessoas tinham no deserto, saindo do Egito? Mais ou menos aí, segundo Flávio José, mais de 3 milhões de pessoas. Já foi no velório com muita gente, irmão? Só que nesse velório aqui, tem 3 milhões de pessoas levando um caixão, no deserto. Só que a geração que sai de lá, não é a mesma geração que chega lá. Só que da palavra liberada por José, até sair, 3 gerações se passaram de José, até que de fato os ossos saíssem do Egito. Os ossos já estavam lá pela 3ª geração. Evandro, por que você está dizendo isso? Porque Deus sabe das coisas antes mesmo de acontecer, muito antes de acontecer. Da onde você está tirando isso? Olha só, eu vou adiantar porque eu quero falar desse texto aqui e eu volto nele já, nos demais. Um dia, tinha um homem entristecido dentro de uma tenda, porque não podia ter filhos. Quem era esse homem? Ele não podia ter filhos dentro de uma tenda. E aí o texto diz, de Gênesis 15, 12, diz: E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. E então disse a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a sua descendência na terra alheia. Está falando de onde, irmão? Do Egito. E será reduzida à escravidão, e será afligida por... Irmãos, presta atenção aqui. Esse texto aqui, ele não tinha nem filho. E ele continua dizendo o seguinte, ó: E tu irás, e teus pais em paz, em boa velhice será o seu sepultamento, ou sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. O texto está falando da 4ª geração. Quem é a 4ª geração de Abraão? Abraão, Isaac, me ajuda, irmão. Faz de conta que você está acordado, vai. Abraão, Isaac, José. Às vezes a gente está sofrendo com coisas que a gente só consegue enxergar na distância da porta. Deus está dizendo assim: ô Abraão, vem aqui, meu filho. Abraão está triste dentro da tenda, não posso ter filhos. Deus está falando assim: Abraão, eu estou enxergando a 4ª geração, meu filho. Sai da tenda, olha para cima. Para de ficar se lamentando dentro de casa. Começa a contar. Eu não consigo contar. Fala: pois é isso que eu vou fazer. Porque a gente só consegue enxergar o limite da nossa vivência. Deus está há 400 anos na frente, irmão. Agora, alguém pode surpreender Deus de alguma maneira? Impossível. Esse homem que está angustiado, amargurado, agora vive um cumprimento de uma promessa. Os ossos de José estão sendo levados no deserto. Só que enquanto ele vai levando os ossos no deserto, e aí eu não consigo olhar para os textos sem encontrar profetas da Bíblia que fazem link com os ossos. Fala um profeta aí que tem a ver com os ossos, irmãos. Quem? Ezequiel. Qual é o texto de Ezequiel? O vale. Ele manda profetizar para quem? Para os ossos, irmão. Osso tem vida? Mas Deus está dizendo: profetiza aos ossos. Então, imagina o seguinte: qual foi o profeta mais extraordinário do Antigo Testamento, assim, em efeitos de profecias mesmo, de coisas extraordinárias? Então, Eliseu, Elias. Quantos milagres Elias fez, irmãos? Coisas extraordinárias. Duvido você lembrar dessa. Quantas coisas extraordinárias Elias fez?
Peraí que eu estou sofrendo aqui. Alguém se arrisca, não? Pronto, olha aqui. Quantos? Se o pastor Valteci é um homem extraordinário, fez coisas extraordinárias, eu falo assim, pastor, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Qual é o dobro da porção dele? Hã? Se você não prestar atenção, você não vai entender nada. Qual é a porção dobrada do profeta Elias? 14. Ok. Se a porção dobrada, aqui estão todos os textos, tá, irmão? Se a porção dobrada é 14, vamos contar? Porção dobrada de Eliseu. Divisão do Jordão, cura das águas, juízo com ursos, água para os exércitos, multiplicação do azeite, nascimento do filho, ressurreição do filho. Até aí tem? Dá para ler, não? Purificação. Vamos lá. Multiplicação de pães. Machado flutua. E a cegueira dos círios? Quantas tem? O que está faltando? Vamos ler o texto junto? Aconteceu que, enquanto alguns sepultavam o homem, eis que viram um bando de salteadores, e então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. E quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou. Glória a Deus. Ele cumpre até nos ossos, até depois de morto. Eram 13, eu falei, Deus, não é possível, vai ficar faltando uma. E ele cumpre todas as coisas. Todas as coisas ele cumpre. Evandro, a linha do tempo de José, da chegada do Egito, os ossos que permanecem por 400 anos sendo levados, Moisés no deserto, 40 anos de deserto, são quantos anos no total? Aproximadamente 530 anos. Desde a palavra liberada até o cumprimento dela, são mais de 500 anos. Há quanto tempo você está aguardando Deus cumprir aquilo que prometeu? 2016 e 2017, para nós, eu e a Sarisa, foram anos de desgoverno na nossa vida. A gente sabia o que tinha que fazer, mas não fazia. A gente sabia como tinha que fazer, mas não fazia. E a nossa vida ficou desgovernada. O conhecimento a respeito de como a gente precisa fazer, a gente normalmente tem. Todas as palavras proféticas que eu recebi nesse período de deserto, todas elas eu já sabia o que tinha que fazer. Nenhuma delas foi surpresa. Mas viver uma vida desgovernada faz com que a gente se frustre um monte de coisa. O problema não é só esse. O problema é que o desgoverno não atrapalha só a gente, atrapalha também quem anda com a gente. Você está vendo nos noticiários, agora mais recente, que aqui na divisa com a Bahia, Mucurici, um acidente matou até o momento 11 pessoas. Qual o problema disso? Problema de governo, direcionamento. Alguém perdeu o governo, alguém perdeu a direção. E quase sempre, a gente se frustra porque perdeu a direção. Quando me encontrei com esse texto e comecei a pedir direção de Deus em relação a esse ano de 2026, e eu falei, Deus, como eu preciso de governo. Eu não posso mais caminhar sem o teu governo. Nós precisamos ter um ambiente onde o Espírito do Senhor governa todas as coisas. Quando nós lemos o texto de Romanos 14:9, diz que por isso ele morreu e voltou a viver para ser Senhor. A palavra ali é Kyrios, a autoridade máxima. Qual é a autoridade de um Senhor? A autoridade de um Senhor
é que se Ele quiser prender nossa respiração por 40 segundos, a gente morre. Isso é autoridade. Só que a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e Ele quer o melhor para mim. Irmãos, se eu quero o melhor para esses meninos, a Bíblia diz, sendo mal, sendo ruim. Um dia a Sareda falou para mim, dá bem que Jesus te encontrou, filho, que se você não tivesse Jesus, você não ia prestar, não. E falou, eu tenho certeza disso. Se nós, tendo o coração ruim, a gente sabe dar boas coisas, imagine o Senhor. O Senhor tem prazer em liberar coisas para nós, no reino espiritual. Na semana que se passou, a gente está sofrendo um caso familiar, uma sobrinha de 32 anos de idade, tentativa de suicídio. Palavras liberadas lá atrás que destruíram essa menina. Mandou foto para mim semana passada, dizendo assim, tio, me ajuda, pelo amor de Deus, não sei mais o que fazer. E toda cortada, os braços cortados, ela quebrou o vidro, o espelho do quarto, pegou para se cortar. Eu falei, por que você faz isso? Eu falei assim, porque a dor é melhor. Porque a dor faz esquecer a dor da alma. E eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, dores que eu não suporto. Ele falou assim, desde a minha adolescência, essa menina saiu de casa com 17, 18 anos de idade, menos? Quanto, irmão? 13 anos de idade. A mãe dizia assim, vai morar com um bandido. E ela saiu de casa com 13 anos de idade. Eu me lembro de ter ido buscar essa menina umas 2 vezes em Boca de Fumo, em Cariacica. Eu falei, volta para casa, filha. Ela falou, não quero. Ela falou, aqui é meu lugar. E foi se desgovernando. A semana retrasada, o filho de 9 anos de idade, acho que um pouco menos, encontrou ela pendurada numa corda. Correu, pediu socorro, tiraram ela da corda. Tem 3 filhos, sem direção, frustração, amargura, angústia. E às vezes no nosso dia a dia a gente vai passando pela vida dos outros sem perceber que a gente poderia dar uma palavra de direcionamento. Essa palavra não é uma palavra pastoral, ministerial, diaconal. Essa é uma palavra de cada um de nós. Nós temos essa palavra em nós. A Bíblia diz, Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, em mim, em você, em cada um de nós. O texto diz, e aí eu quero encerrar com isso. O texto diz que José, então, foi sepultado numa cidade chamada Siquém. E aí eu fui pesquisar sobre essa cidade. João, capítulo 4, versículo 5 e 6. Eu quero encerrar com esse texto. E chegando, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar. Sicar e Siquém é o mesmo lugar. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte. Essa história é muito conhecida por todos nós. Jesus fala assim, é necessário passar por Samaria. Agora, o que tem esse texto? Com tudo que a gente leu até agora. O que tem essa história com José? José foi sepultado em? Qual era o problema dessa mulher na beira do poço? Essa mulher tinha um problema físico? Ela era cega? Manca? Qual era o problema dela? Qual era? Moralidade. Alguém que tem problema moral não consegue ter direção. Não consegue ter autoridade. Não consegue ter apontamento. Quando li esse texto e percebo Jesus entrando e ele com mais os discípulos, ele fala assim, vai comprar pão. Davi, de quantas pessoas precisa para comprar pão? Jesus manda quantos? 12.
comprar pão, irmão. Que quantidade de pão é essa? O que Jesus queria? Jesus quer ficar com a mulher. O que Jesus está fazendo com essa mulher? Ele começa a ter um diálogo com ela. Jesus está dizendo assim, a conversa começa falando de água, mas Jesus fala assim, vai lá chamar teu marido, volta aqui, volta. Ele falou assim, não tem marido. Eu falei, claro que não tem. Jesus está tratando um problema moral com essa mulher. O que Jesus está fazendo com essa mulher, nesse ano, 2026, Jesus está devolvendo o governo da vida dela nas mãos dela de novo. O problema é que, com o passar dos anos, a gente não percebe que está perdendo o governo. A gente começa a se acostumar com a ausência da presença dele. A gente começa a se acostumar com os cultos de domingo, com os cultos de escola bíblica. A gente começa a se acostumar a não ler a Bíblia mais. A gente começa a se acostumar em não ter um relacionamento saudável. A gente começa a se acostumar com os pecados do dia a dia. E Deus está dizendo, 2026 será um ano de governo. Pessoas que perderam o governo da própria vida, direção, direcionamento, estão andando ao léu. Jesus está dizendo, vou devolver o governo para essa mulher. No mesmo lugar onde havia sido enterrados os ossos de José. A minha oração é que em 2026 o governo de Cristo esteja sobre nós. Toda a autoridade está sobre Ele. Ele tem toda a autoridade. E eu queria encerrar com esse texto. Romanos 14, 9. Se quiser projetar para a gente encerrar, Davi. Romanos 14, 9. É o texto que a gente leu. Se quiser aumentar um pouquinho, pode agora. Os meninos estão aí, não? Pode aumentar um pouquinho e projeta Romanos 14, 9 para a gente. Eu vou citar o texto e a gente vai ler, vai tentar entender junto. Foi por isso que ele morreu e voltou a viver, para ser Senhor. Quem é o governador da sua vida? Escuta bem, irmão. Quem governa a sua vida? Quem governa a sua vida? Eu não estou dizendo na teoria, estou dizendo na prática. Quem faz as suas escolhas? Quem toma as suas decisões? O quanto as suas decisões estão baseadas na palavra do Senhor? Eu sei que 2026, para esta igreja, um dos temas principais será uma igreja focada na palavra. E nós não podemos mais viver na superficialidade de poder comer coisas tão superficiais. A minha oração é que Deus levante homens, mulheres, adolescentes, gente de toda maneira, gente interessado na palavra, gente ansioso em estudar a palavra, que não tem pressa, não gente que está preocupado em ter o nome mais uma vez no final do ano, dizendo que mais uma vez consegui ler a Bíblia toda esse ano, mas gente que está lendo a palavra e essa palavra está produzindo vida em nós. A Bíblia diz, Cristo em nós é a esperança da glória. Deus vai levantar homens e mulheres com palavras para liberar pessoas que estão presas em cativo. A Bíblia diz assim, não me envergonhe do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Será um ano de salvação, de transformação. Nesse ano, Deus está devolvendo o governo, a direção para cada um de nós. Não quero mais viver de forma desordenada. Amém? Necessário é passar no domingo de manhã na minha vida. Jesus está dizendo, necessário é passar por esse ambiente. 2026 será uma bênção para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Podemos orar por isso? Eu confesso que todas as vezes que nós compartilhamos palavra naquela sala,
ali dentro. Eu saí de lá impactado por aquilo que Deus faz, numa escola bíblica dominical. E eu creio que tantos outros irmãos também foram impactados por essa palavra. Então eu quero encorajar o teu coração, que venha às escolas, que busque a palavra, que medite na palavra. Tem coisas tão profundas escondidas aqui neste lugar, que Deus está interessado em revelar a cada um de nós. E essa revelação é muito individual. Ele diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que vocês não sabem. Segredos só são contados para pessoas que têm intimidade. Ninguém conta segredo para quem não tem intimidade. O Senhor está dizendo: eu tenho interesse em revelar segredo para cada um de nós. Amém? Podemos orar por isso? E eu queria te convidar a ficar de pé. Deus, em nome de Jesus, 2026 seja um ano de inquietação na nossa alma. Deus, inquieta o nosso espírito, Senhor, com fome, com sede da Tua palavra, Senhor. Queremos nos encontrar com o Senhor na beira do poço, na beira da cama, na sala, nos quartos, na empresa, dentro do ônibus. Queremos nos encontrar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, desperta cada um de nós nesta manhã. Esses que vieram, os que estão aqui, Senhor, que dispuseram o Teu coração, Deus, em nome de Jesus, como nós precisamos, como nós carecemos, como nós ansiamos pela Tua presença, Senhor. Libera, Deus, o nosso coração. Tira de nós tudo aquilo que impede a nossa relação de mais pura intimidade contigo. Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Libera a nossa mente, os nossos olhos, para que possamos enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Cremos num Deus que cumpre as Tuas promessas. Mesmo que se passem 500 anos, o Senhor há de cumprir todas elas. Bendito seja o Teu nome. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, desperta, Deus, em nome de Jesus. Dê sabedoria e entendimento a cada professor de escola bíblica dominical, Senhor, que dispõe o coração a estudar, a meditar. Obrigado, Senhor. Obrigado por tanta palavra que eu recebi durante esse ano. Obrigado por aqueles que dispuseram a orar, a estar na brecha, intercedendo, meditando, Deus, gastando horas, buscando entendimento para que pudesse chegar até nós. Eu te louvo por isso, Senhor, por cada um dos que se dispuseram a fazer isso. Obrigado, Senhor, por esta igreja, por ser uma igreja cristã, bíblica e que cumpre a Tua palavra. Te louvamos por tudo. Com gratidão nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Podem sentar, irmãos.